Ok, gente. Então, estamos começando a nossa aula, né? E aqui a gente vai fazer um overview sobre sistemas distribuídos, né? E cobrindo os assuntos em linhas gerais que a gente verificou aí ao longo do semestre, né? Essa apresentação eu uso para motivar a interconexão entre redes e computação distribuída, né? Mas é uma boa apresentação para nos dar um overview do que a gente trabalhou ao longo do semestre. Então, nós vimos diversas definições sobre sistemas distribuídos. Então, nós temos uma que é a Distributed Systems One Which Components located at network computers communicate and coordinate their actions only by passing messages. Então, seria basicamente isso. O sistema distribuído é aquele nos quais componentes localizados em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações somente por troca de mensagens. Isso é a definição que nós encontramos no Colores. Outra definição, uma coleção de computadores independentes que aparece a seus usuários como um único sistema coerente. É uma definição do Tannenbaum, do livro Tannenbaum von Stiel. Uma outra definição que nós vimos também, a Distributed Systems, um sistema distribuído é aquele que previne você de trabalhar por causa da falha de uma máquina que você nunca sabe, nem sabia que conhecia, que é uma definição que eu acho muito interessante do Les Lamport, certo? E essas definições, elas remetem a algumas discussões, né? Então, nós vamos remeter aí a discussões sobre possibilidades de construção de sistemas que vão se basear em troca de mensagens, ausência de uma memória compartilhada e de um relógio global, independência de falhas, as falhas que ocorrem em componentes distintos são independentes, isso em face também da execução concorrente, e uma impossibilidade de obter o instantâneo do estado global, certo? O que é que eu quero dizer com isso? A gente não consegue obter o estado global do sistema de uma forma única, certo? Bem, e aí nós nos deparamos com a questão de nós vemos sistemas distribuídos por toda parte. I see distributed systems everywhere. Nós vamos encontrar sistemas distribuídos na forma de diferentes unidades e módulos computacionais, mesmo num sistema de aviação. Nós vamos encontrar sistemas distribuídos em computação em nuvem. Nós vamos encontrar sistemas distribuídos na interação, por exemplo, de sistemas, sistema financeiro. Então, tem home brokers que estão interagindo entre si com o sistema de uma bolsa de valores, por exemplo. Então, em todo o lugar, nós vamos ter a percepção de sistemas distribuídos, certo? Isso é uma coisa bastante interessante. E qual é o foco do estudo de sistemas distribuídos, né? Então, quando a gente pensa em sistemas distribuídos, a gente, na verdade, a gente não fala de rede, a gente usa a rede como algo que existe para possibilitar a comunicação. Então, o que a gente diz aqui como sistema operacional e hardware de computador e rede, ele forma uma plataforma de execução. Em cima dessa plataforma de execução, nós temos aplicações. Essas aplicações elas podem utilizar as primitivas básicas da plataforma, como, por exemplo, sockets, e aí fazer troca de mensagens a partir de sockets TCP/IP, certo? Ou utilizar camadas de software como middlewares que vão prover outros mecanismos, outras formas de interação e modos de programação e vão facilitar o uso da computação distribuída que vão abstrair os detalhes da plataforma. Então, a rede em si é algo resolvido, ou ao menos deveria ser, para um sistema distribuído.
E quando eu penso que um sistema distribuído eu tenho P1, P2 e P3, na verdade, eu vou abstrair essa infraestrutura que a plataforma representa, né, dos nós, links de conexão, e o que eu vou ver? Eu vou ver somente a comunicação de P1 para P2, de P2 para P3 e de P3 para P1, na forma de canais de comunicação e os processos executados em si. Então, eu tenho os canais de comunicação P1, P2, P2, P3 e P1, P3, englobando toda a infraestrutura de hardware e software, segurança operacional, rede de computadores, etc. Toda as coisas que existem aí. Certo? Bem, então qual é o problema de sistemas distribuídos? Programar ações em processos concorrentes que devem ser coordenadas não é algo trivial e não há uma informação global, pois não há memória compartilhada. Certo? Isso é algo que a gente tem que pensar. Em geral, a gente vai ter troca de mensagens e nós vamos, quando a gente pensa em sistemas distribuídos, nós vamos pensar em diferentes graus de dificuldade. Fazer um programa simples que executa numa única máquina, extremamente simples. Propor programas concorrentes que executam no mesmo nó é algo um pouco mais complexo, mas é possível. Vocês devem ter feito isso trabalhando, por exemplo, com threads ou outros mecanismos de interprocess communication numa mesma máquina. É muito mais tranquilo do que você ter programas concorrentes rodando em nós distintos, porque nesse aspecto a gente não tem a memória compartilhada, eu não tenho um disco compartilhado, eu não tenho um relógio comum, eu não tenho mecanismos que eu possa usar facilmente para sincronizar mensagens. Os mecanismos que eu tenho para sincronizar são por meio de troca de mensagens e eu não tenho uma certeza exata nos limites temporais, porque mesmo que eu tenha o ambiente totalmente controlado, como a gente fala aí dos sistemas síncronos, eu não vou ter uma exatidão nesses limites temporais. Então, tudo se baseia em termos garantir na infraestrutura para darmos premissas adequadas para a coordenação de ações. Então, eu tenho que ter essas, o que a gente chama de premissas. Aí nós dizemos que isso são modelos, né? E o foco da construção de aplicativos está nos modelos. Então, por meio dos modelos de sistemas distribuídos, a gente abstrai tudo que não é relevante. E as implementações do middleware vão cuidar também de abstrair uma série de detalhes para entregar para quem está usando os sistemas. Então, se eu não tenho uma memória global compartilhada e uso troca de mensagens, ter alguma referência temporal é importante. Eu não tenho como sincronizar relógios de forma perfeita, mas se eu tiver uma infraestrutura que me dê premissas adequadas, eu posso ter uma forte confiança em limites temporais. Isso nos remete a sistemas síncronos, onde eu tenho redes com latência máxima determinística, nós com relógios bem comportados, limite de execução tempo real. E aí, em redes determinísticas, como por exemplo Token Ring, eu posso rodar sincronização por GPS, sistemas operacionais em tempo real, e são características fortes, não são características usuais. Você não vai encontrar uma máquina rodando sistemas operacional em tempo real, ou rodando uma rede Token Ring, ou uma rede CAN, uma rede industrial. Não são, você não vai encontrar isso no dia a dia. O mais provável que você encontre é um ambiente que você tem uma rede superdimensionada, você tem o uso de qualidade de serviço para garantir a priorização de tráfego, que aquele tráfego vai chegar no limite conhecido, uso de NTP para você fazer sincronização de relógios, processos rodando somente, o processo rodando sem operacional de forma dedicada, de modo que ele não vai estar competindo com nenhum outro, e aí eu vou ter uma previsibilidade na execução temporal. E isso permite o quê? Os relógios são sincronizados periodicamente, um tempo máximo para o retorno de respostas, e a partir daí eu posso ordenar transações executadas em nós distintos por meio de limites temporais. As coisas já começam a ficar interessantes.
Mas quando eu falo em sistemas assíncronos, eu não tenho essas garantias de rede de execução, e aí nós vamos para a internet, que ela é claramente assíncrona. O que isso impõe? A aplicação nesse cenário pode apenas estimar um tempo máximo de resposta e não pode ordenar todas as transações que ocorrem em nós distintos. E aí nós temos, a gente falou bem brevemente, né, a possibilidade de ter algum limite temporal em parte dos componentes do sistema, ou em algum momento a rede se comporta de forma bem comportada, de forma síncrona, e aí nós temos os sistemas parcialmente síncronos. E aí temos alguns modelos de sistemas parcialmente síncronos, em geral isso é estudado em pós-graduação, então eu não quis entrar em maiores detalhes sobre isso. Mas, por exemplo, eu posso ter 2 data centers, cada um dos data centers possui recursos alocados e cada um daqueles data centers, ele por si só é como se fosse um ambiente síncrono. Então, eu posso ter os nós de um data center se monitorando entre si, e aí eles vão ter confiança se um nó falhou, e passar essa informação para o outro data center, mesmo que eles estejam conectados pela internet, uma informação que é confiável, porque quem está entre o monitor e o monitorado, eu tenho um limite temporais conhecidos, mas quem está recebendo a informação, mesmo que ela receba de forma assíncrona, ela vai ter confiança nisso. Então, isso é um exemplo de um sistema parcialmente síncrono. Outra coisa importante, a gente tem modelos de falhas, então eu posso ter, por exemplo, falhas por omissão. Eu tenho, por exemplo, crash de processos ou canais com omissão, com perda de mensagens. Isso é algo possível eu ter. Certo? Ou eu ter mecanismos de falhas bizantinas. E o que é que seria a falha bizantina? A falha bizantina seria todo tipo possível de falhas, inclusive processamento indevido, malicioso, perda, alteração, criação de mensagens. Um processo está comprometido em fazer algo que ele não deveria fazer. E nós falamos um pouco desses modelos, né? Por exemplo, eu posso ter aqui um canal bizantino em que, de repente, eu tenho aqui um inimigo, alguém, e esse canal adultera a mensagem, faz uma cópia, adultera a mensagem para a mensagem em linha. Que eu penso ser do processo P, mas na verdade não é do processo P. Quando eu desenvolvo aplicações, eu tenho que desenvolver aplicações de acordo com o modelo de falhas que eu assumo como sendo o modelo de falhas existente no sistema. Certo? Então, eu tenho que desenvolver aplicações baseado nessa premissa. Certo, gente? Alguma dúvida até agora? Tem, gente. Para mim não, para mim tá perfeito. Tá. Professor, só Diga. um detalhe, eu não sei se eu peguei essa parte. Por que o nome desse modelo de falha bizantina? Então, isso foi uma proposta de Leslie Lamport. Ele propôs um negócio chamado o problema dos generais bizantinos. Basicamente, ele esquematizou isso da seguinte forma: ele pensou que você simulasse uma guerra em que você tinha generais e que esses generais eles poderiam alguns serem traidores, outros serem leais. E aí os traidores eram aqueles que podiam fazer qualquer coisa. Ou mesmo entre os leais, as mensagens podiam ser adulteradas. E ele trata, e aí ele chamou isso de generais bizantinos,
Mas um tempo atrás eu dei uma pesquisada sobre isso e, na verdade, a primeira coisa que ele tinha formulado esse problema como o problema dos generais albaneses, né? Só Uhum. que aí ele mudou para generais bizantinos, né? Por uma questão simples. Ele disse assim, não vou falar porque não existia mais o Império Bizantino, mas a Albânia ainda existia, então ele não quis discriminar os albaneses, né? Mas na época o problema ia ser generais albaneses. Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa. Não, não essa explicação, não sei se o senhor já falou sobre isso, sobre esse termo, no caso aqui, ou se foi outro professor, mas eu tenho a impressão que eu já ouvi também em algum lugar. Achei. Por isso que eu achei interessante o nome e fui perguntar também. Não sei se foi o senhor ou se foi outro professor, mas eu já ouvia em alguma aula aqui de computação falar sobre isso. Se não foi eu, talvez Sandro pudesse falar uma coisa disso, que Entendi. a área de Sandro também tem um pouco disso, né? Mas o primeiro artigo que Lampol escreveu foi o problema dos generais albaneses, em 1979. Mas ele resolveu mudar isso, né? Porque ele disse, não fica legal, vou colocar aqui os generais bizantinos, e talvez, sei lá, tivesse medo de alguma máfia albanesa, alguma coisa do tipo, né? Mas é melhor você usar como exemplo alguém que um país que não existe mais, né? A gente não tem mais o Império Bizantino, então isso talvez fique mais fácil, certo? Bem, então nós vemos que tudo é uma questão sobre questões temporais. Então a gente falou sobre modelo de sincronização, a gente falou que a sincronização ela existe considerando o drift rate, né, a taxa de desvio dos relógios. Eu uso isso no cálculo para saber em quanto tempo eu sincronizo, né? Assumindo que os relógios estão corretos, ou seja, que eles não se desviam mais do que um drift rate máximo, né? E se eu tiver um sistema com baixa latência e baixo JITA, eu consigo ter uma sincronização tal que eu possa usar os timestamps dos processos de modo a usar como referência temporal, certo? Então, eu tenho essa questão, né? Aí, quando você não pode fazer sincronização, você usa relações de precedência, causalidade entre os processos, e aí você tenta nomear por meio de contador de eventos. A gente fala um pouco sobre isso, né? E utilizando os conceitos de contagem de eventos, relógios vetoriais, a gente também fala que você tem como verificar e coletar o estado dos processos, né? E tentar inferir o estado global do sistema. Mas esse estado global do sistema ele não é mais do que uma panorâmica do sistema. Porque eu não consigo ter uma referência única que eu consiga coletar o estado de todo mundo, por definição, porque eu não consigo sincronizar os relógios de forma perfeita. Sempre sincronizo tem algum errinho ali, né? Então, eu tenho mecanismos, o próprio Lampoli propôs um algoritmo que se presta a você fazer essa coleta do estado global, né? E aí você consegue definir
definir o sistema, certo? E a gente falou aqui de alguns blocos de construção de sistemas distribuídos, detectores de defeitos, eleições de líder, comunicação em grupo, consenso, né? Uma das motivações, nós também falamos, que a máquina de estados replicada é você executar a mesma ação em diferentes máquinas ao mesmo tempo. Você faz isso, por exemplo, sistemas bancários, você mantém réplicas de modo a ter a percepção de você manda uma operação, aquela operação é executada no banco, num servidor de banco de dados, mas ela é executada a mesma operação em outros servidores do banco de dados, de forma que se algum servidor falhar, você mantém o estado do sistema ativo, replicado, consistente entre si. Então, isso seria a máquina de estados replicada faz isso, né? Isso aí é mais no cenário que a gente chama de replicação ativa. A gente viu replicação ativa e replicação passiva. A replicação ativa, todos executam a mesma coisa, então eu tenho que mandar as requisições na mesma ordem para todos os processos que constituem as réplicas, na mesma ordem, o mesmo conjunto de requisições. A replicação passiva, eu assumo que eu vou ter um nó principal, ele vai realizar a atualização, vai passar esse ajuste para nós secundários, e na falha dele, um dos nós secundários vai assumir, mas quem realiza o processamento é o nó principal. Detector de defeito é um mecanismo de monitoramento, tem um processo monitorado, que periodicamente eu vou mandar um are you alive, e o monitorado vai me responder, e essa resposta tem que chegar num certo timeout. Então, esse processo de eleição de líder. Então, quando você tem coisas como replicação passiva, outros processos computacionais, que você tem alguém que coordena ações, você tem que perceber quando essa pessoa falha e eleger um novo para seguir no lugar, né? E isso é eleição de líder, né? A gente viu isso no algoritmo do Valentão, mas tem outros algoritmos também. Você escolhe a percepção de quem está ativo, no caso do Valentão, o processo ativo de maior ID, e esse processo se torna o novo líder. Isso inicia-se a partir da detecção de defeito do líder anterior, né? E nós falamos também de comunicação em grupo, é um mecanismo que você tem de mandar um conjunto de mensagens, o mesmo conjunto de mensagens para o mesmo conjunto de processos na mesma ordem, né? Isso é utilizado, por exemplo, para a gente construir algoritmos de replicação ativa, né? E a gente também mostrou que a gente pode fazer uma comunicação em grupo utilizando um líder, um sequenciador, algum que eu mando para aquele líder, ele determina a ordem e manda para todo mundo. Se eu simplesmente pegar, mandar para ele mandar para todo mundo, pode acontecer momentos em que haja inconsistência. E aí, para isso, a gente tratou desse problema, que é o mesmo problema que a gente vê em sistemas de banco de dados, que isso aí seria o two-phase commit, a gente mudaria para o three-phase commit, onde o líder ele manda para todo mundo um prepare, depois que todos confirmam que ele manda implementar, ele manda fazer o commit. E aí você tem a certeza que se ocorrer alguma falha, nenhum nó vai processar uma mensagem que não foi recebida por todos os outros membros do grupo. As mensagens só vão ser processadas para se executar o que tem que ser feito se eu tiver a certeza que todos receberam, porque eu recebi o acknowledge lá, o líder recebeu o acknowledge de todo mundo, depois que mandou o prepare, e aí tem a ordem de fazer o commit. E nós também falamos de consenso, né, que é um mecanismo para você determinar como eu vou determinar o valor de uma computação entre um grupo de processos, né? E isso é fácil, a gente só tem que disseminar essa informação, a gente pode escolher, por exemplo, um líder, e esse líder dissemina a informação entre os demais, se eles confirmarem, ok, e aí eu assumo essa informação, mas isso é um pouquinho mais difícil quando eu tenho falhas. Se eu tiver falhas num ambiente síncrono, eu retiro o processo do grupo de consenso, esse é o mesmo mecanismo de membership
de comunicação em grupo, de saber quem faz parte da comunicação. Em um sistema assíncrono, eu não tenho como saber se o nó 2 está lento, se a rede está lenta ou se o processo está fora. E aí eu tenho uma possibilidade de determinar se o consenso vai acontecer ou não. Eu assumo que em algum momento o ambiente vai se comportar bem, aquela ideia do parcialmente síncrono, e eu tomo a decisão se uma maioria de 50% mais um está ativa e me responde positivamente para o consenso. E a gente mostrou um outro exemplo de algoritmo de consenso nesses cenários assíncronos, que trabalha com maioria, que é o algoritmo do Paxos para ambiente de crash recovery. A gente falou aqui, né, dos generais bizantinos, né? Então a ideia, quando eu tento tomar decisões em ambientes em que nós podemos fazer o que quiser, só tomo essas decisões se eu tenho uma maioria qualificada. E essa maioria seria 2/3 mais um dos processos. Porque com 2/3 mais um, não importa o que aquele de 4, não importa o que um faça, 3 é uma maioria que não vai subverter e vai ter segurança naquele processo. No caso de 7 processos, 2 podem fazer o que quiser, 5 eles mantêm uma consistência. Em caso de 10, 3 processos podem fazer o que quiser. Então, eu consigo coordenações em ambiente com nós traidores. Isso aí é mostrado desde o artigo dos generais albaneses de Lamport, que depois virou generais bizantinos. E isso é utilizado, esse mecanismo de quórum de 2/3 mais um, em algoritmos de consenso. Então, tem um algoritmo de consenso que a gente falou rapidamente, que é o PBFT, em que ele faz isso, né? Você manda a mensagem, eu tenho um líder, ele manda para todo mundo, mas eu mando usando criptografia, porque a rede também pode corromper os pacotes. E aí, na etapa de prepare, commit e para executar cada etapa, eu preciso de 2/3 mais um dos processos ativos. Se eu receber 2/3 mais um mensagens de prepare eu vou para o commit, se eu receber 2/3 mais um mensagem de commit, eu vou processar, e aí eu mando, todos aqueles que processam mandam a informação para o cliente que solicitou o processamento, aí se ele receber a mensagem da maioria, ele sabe que está ok. Certo? Há algumas outras coisas que são feitas nesse algoritmo, por exemplo, eu tenho um mecanismo de rotacionamento de líder, então, como o líder também pode ser comprometido, eu assumo que a cada rodada um nó é o líder natural, e ele não pode. E todo mundo sabe, naquela rodada, quem é o líder daquela rodada. Por exemplo, posso usar um resto da divisão. Então, se eu tenho 4 processos, eu estou na rodada X. X mod 4, eu sei quem é o líder, se é o processo 0, 1, 2 ou 3. Então, eu consigo verificar isso. Eu também tenho um mecanismo de rejuvenescimento de réplicas. Quando eu faço rejuvenescimento de réplica, é basicamente um mecanismo em que eu detecto se uma réplica está falha, e aí eu ativo, eu forço ela a se reiniciar. Ou melhor, eu forço periodicamente as réplicas a se reiniciar, porque se a réplica ficou comprometida, eu subo ela a partir de um firmware, de algum dispositivo de armazenamento que não pode ser corrompido, um dispositivo de armazenamento de leitura, e eu tenho certeza que aquela réplica ela é restaurada para o estado que ela deveria ser. Bem, eu vou falar nas próximas aulas um pouco sobre blockchain, que é um mecanismo novo que surgiu na última década, né, para a gente tratar, guardar informação entre nós que não se confiam, aplicando a ideia do consenso, com a certa salvaguarda, que tem um pouco a ver, muito a ver, né, com o advento das criptomoedas. Então, eu vou deixar falar isso nas próximas aulas, né? A gente vai falar sobre blockchain não permissionado, e outras configurações. E o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se tem alguma questão, gente, alguma dúvida? Não, não sei não, professor. Só dar uma relida de novo aí.
As coisas, mas Certo. o que eu peguei eu entendi. Então, gente, a gente fecha a aula por hoje e na próxima aula a gente vai tratar essas coisas com um pouco mais de cuidado. Ok? Tá certo, tranquilo. Tranquilo.